Vamos falar de febre, gente? Febre é o sinal de adoecimento universal. A criança está molinha, está esquisitinha, está meio mal-humorada, meio caidinha. A gente sempre vai lá e bota a mãozinha na testa dela, porque tudo indica que ela está com febre. E a maioria das vezes está mesmo. A febre é um sinal de adoecimento, ela não é uma doença. Então ela deve ser interpretada de acordo com o contexto. Ela quase sempre vai significar uma doença infecciosa, e dessas doenças infecciosas, a grande maioria, eu diria para lá de 99%, vão ser as viroses. São raras doenças bacterianas mais graves que começam com febre. Existem outras causas também, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, mas a grande maioria das vezes a criança vai estar com uma infecçãozinha. Então, na maioria das vezes, a febre é banal. A gente fica assustado, porque febre é igual a doença. Febre é igual a perigo. Mas a gente não tem que se apavorar, a gente não tem que ter medo da febre. Até porque a febre, ela é amiga do nosso corpo. Quando a gente tem febre, o nosso corpo está produzindo um mecanismo de combate a essas infecções. Os vírus inibem a sua capacidade de causar malefícios no nosso corpo por causa da febre. Então a gente não deve tratar a febre com 37, sair dando antitérmico, botando a criança no banho. Não precisa, não é necessário, e ao contrário, vai prejudicar, inclusive, esse tratamento. Uma das primeiras coisas que a gente quer fazer quando a criança está com febre é medir. Não é até necessário sempre fazer isso. Você pode muito bem perceber que a criança está bem quentinha, ela vai estar com febre, muito provavelmente, e você não precisa saber a temperatura. Mas se você quiser, coloque um termômetro. Antigamente a gente tinha os termômetros de mercúrio, que eram muito precisos e fáceis de usar, só colocar embaixo do braço e ler a temperatura. Hoje em dia eles são proibidos com razão, porque o mercúrio é altamente perigoso. Então a gente usa os termômetros digitais. Os termômetros digitais simples, mais baratos de colocar também debaixo do braço, são bastante funcionais, são bastante precisos, mas uma dica é não tirar assim que toca o primeiro bip. É você deixar lá os 3 minutinhos, que aí sim você vai ter uma leitura mais precisa. Então, gente, não é necessário tratar uma febre baixa, como eu falei. O número da febre não é o mais importante. O mais importante é olhar para a criança, o que ela está sentindo, o que ela está manifestando. Uma criança que está tiritando de frio, muito caída, muito prostrada, incomodada, chorosa, essa é uma criança que está sofrendo por causa da febre. Isso sim é um motivo para a gente tratar o incômodo dela. Uma criança que está quentinha, mas que está correndo para lá e para cá, pedindo para beber água e para comer, não precisa ser tratada, mesmo que esteja com febre dormindo. Se ela está dormindo bem, respirando bem, não precisa acordar ela para tratar, mesmo que a febre esteja alta, e acima de 38. A gente trata a criança, sempre, nunca o número da febre. Vamos entender o mecanismo da febre, gente. Quando o vírus entra no nosso corpo, ele vai desencadear uma série de reações, com liberar substâncias que vão informar o cérebro, vamos aumentar a temperatura que tem bicho chegando aí. Então o que o cérebro faz? Ele vai mandar uma ordem de vasoconstricção, né, para a pele ficar com pouca circulação de sangue, para poder evitar a troca para o meio ambiente, que vai fazer perder calor, então ela vai reter calor, deixando esses vasos da pele mais fechados, e ao mesmo tempo vai fazer a gente produzir calor. E como é que a gente produz calor? Com contração muscular. Por isso o mecanismo clássico é o tremor. A criança começa com calafrios, né? São um sinal clássico da subida rápida da febre. Às vezes é tão forte que parece uma convulsão, mas é só um calafrio, a criança está consciente. Nesse período, a gente pode agasalhar um pouquinho essa criança, porque a febre está subindo, ela vai continuar subindo, e a criança está se sentindo muito mal. Então a gente agasalha a criança e pode dar um antitérmico se ela estiver sofrendo. Depois tem um período de estágio, onde a febre permanece alta, e depois, naturalmente, ela vai começar a descer. Quando ela começa a descer, como é que o corpo faz? O cérebro manda uma ordem de dilatar a pele, de suar para perder calor para o meio ambiente, e a criança fica, então, mais fresquinha, mais suada, e começa a ficar mais animada. Nessa hora que a criança começa a baixar a febre, começa a suar, um bom banho morno, nunca gelado, pode ajudar a criança a se sentir melhor, a se sentir mais confortável. Outro mito comum, gente: febre alta não é igual a convulsão. A convulsão febril ela acontece em 5% das crianças que têm alguma predisposição para a convulsão febril. Então, geralmente tem alguma história na família. E quando acontece, o risco de recidiva de acontecer de novo é muito baixo também, menos de 20%. Então não precisa se apavorar achando que a criança vai ter convulsão porque ela está com 39. Não é verdade. Ela só vai ter convulsão se ela tiver uma predisposição para isso. E não adianta correr para dar antitérmico para evitar a convulsão, porque não evita a convulsão. E o tratamento da febre, gente? O remédio mais importante para a febre não está na farmácia, está na nossa torneira, no nosso filtro. Uma criança com febre precisa beber muita água.
A febre ela leva a vários mecanismos de perda de água. Então, o suor, a respiração acelerada, a taquicardia, o aumento do metabolismo causado pela febre faz com que essa criança comece a perder água. Fora os mecanismos ligados às doenças de base. Então, se ela estiver resfriada ou gripada, ela vai produzir catarro, você tem que hidratar para eliminar esse catarro. Ela vai ter uma respiração mais acelerada. Se ela tiver diarreia e vômito, então, sim, aí vai perder muita água pelo vômito, também pela diarreia. Então, uma criança tem que ser hidratada sempre que estiver com febre. E a gente tem que oferecer água ativamente. A criança, ainda mais se ela estiver caidinha, prostrada, ela não perde água. A gente é que tem que oferecer aí de 15 em 15 minutos aguinha para ela e também outros líquidos como uma sopa, uma água de coco. Não precisa dar muita água de coco, que não é bom. E também um suquinho diluído, pode ajudar também. As crianças com febre perdem o apetite. Não adianta você querer oferecer uma lauta refeição a uma criança que está lá gripadinha com 38,5, que ela não vai comer. Então oferece pequenas quantidades de alimento, uma sopinha de novo, frutas que tem muita água também. Aquilo que ela conseguir comer tá bom. E claro, bebês que estão mamando, leite materno à vontade, porque além de hidratar, de alimentar, ainda ajuda na imunidade também. Agora, uma coisa muito importante, gente. Como é que os pediatras sabem que uma criança está com uma doença mais grave? É olhando o estado geral dela. E nas doenças febris, o que a gente usa mais como critério é se uma criança está com febre alta e muito caidinha, a gente trata a febre e espera para ver o que acontece quando essa febre baixa. Com febre alta, toda criança vai estar lá muito caidinha, muito prostrada, chorando, porque a febre provoca esse tipo de incômodo. Se a febre abaixa, a criança continua assim, aí você tem um risco de um problema mais sério. Então, espera a febre baixar antes de sair correndo para a emergência. Dá um antitérmico, dá um banhozinho morno. Se quando a febre baixar, ela começa a brincar um pouquinho, sorrir, pede para comer, bebe um pouco d'água, tá tudo bem, a gente pode aguardar um pouco mais. Alguns outros sinais de doença mais grave. Então, esses sintomas da doença muito intensos. Por exemplo, uma doença respiratória, uma criança que está com muita tosse, que não para de tossir, que está com dificuldade de respirar, começa a respirar rápido, fazendo esforço. Precisa ir para emergência. Uma diarreia, criança que não para de evacuar líquido em grandes quantidades e que está vomitando, mal consegue hidratar de novo, não consegue se alimentar, tudo que ela bota por cima vai sair por baixo. Essa criança também precisa ir para emergência. Uma criança que está muito prostrada, que não melhora com o tempo, que não melhora quando a febre é baixa, que não consegue se alimentar, um bebê que recusa o seio materno, uma febre alta e muito persistente, que fica ali nos 40 graus e não baixa com antibiótico. Ou também uma febre que dá durante 2, 3 dias, passa e logo em seguida, 1 ou 2 dias depois, ela volta mais intensa e com sintomas também mais intensos. Essa é uma situação que sugere que a doença viral se complicou com uma doença bacteriana, essa criança precisa ser examinada. Outros sinais de gravidade, uma criança que está desidratada, que está olhando pouco, com a moleira baixa, os olhos mais fundos, saliva espessa. Uma criança que está com manchinhas na pele, que não se estica a pele, essas manchas não somem, que elas são palpáveis às vezes, né? Isso também é sinal de gravidade. E bebês em geral, gente. Uma criança de 6 meses para baixo, se ela está com febre alta e não está bem, né, que você deu a primeira antitérmica, você está achando que ela não está legal, leva no médico, né? Porque bebês são mais frágeis, especialmente bebês abaixo de 3 meses e muito especialmente bebês recém-nascidos aí até 1 mês. Qualquer bebê recém-nascido que esteja com febre, né, você tira a roupinha dele, que pode ser excesso de agasalho, que o bebê recém-nascido ele não regula bem a temperatura. Mas se ele estiver realmente com febre, peladinho, se essa temperatura alta persistir, ela tem que ser levado para o hospital para ser examinado e possivelmente também fazer exames. Isso é muito importante. E também crianças com doenças de base, como doenças hematológicas, doenças que fazem imunossupressão, imunodeficiência, né? Crianças com doenças metabólicas, com problemas pulmonares crônicos. Essas crianças com febre precisam ser vistas com mais antecedência do que uma criança que não tem um problema crônico. E, finalmente, os remédios para febre, gente. No Brasil, nós temos 3 antitérmicos clássicos. A paracetamol, a dipirona e o ibuprofeno. São os 3 mais usados e todos eles são bastante eficazes. O paracetamol é o mais usado em criança abaixo de 6 meses. Os outros 2 não devem ser usados abaixo dessa idade. E a fórmula clássica dele, de gotinhas, você pode usar 1 gota por quilo até 3 ou 4 vezes por dia. A dipirona é o antitérmico mais potente. Ela vai abaixar a febre com mais eficácia e mais rapidamente também. E eu gosto muito da fórmula em gota, só que ela não deve ser usada em 1 gota por quilo.
aí a dose vai baixar para 0,5, 0,6 nos casos mais leves, 0,5 ou 0,6 miligramas por quilo. Então, por exemplo, uma criança de 10 quilos vai tomar 6 gotas. Se ela tiver com febre alta, pode ir para 7 ou 8 gotas, se ela tiver com dor. Mas não é necessário mais do que isso em geral. E o ibuprofeno também é muito eficaz naquela fórmula clássica de 100 miligramas, né, tem vários nomes comerciais, mas ele não deve ser usado no Brasil de primeira, porque nós temos muitos casos de dengue, de chikungunya, de zika, que são arboviroses, onde o ibuprofeno não deve ser usado. Então, até você saber o que é essa doença, você usa os outros antidérmicos. Quando é uma doença, tem uma dor de garganta, está com garganta inflamada, febre, ou está tossindo, ou está com resfriado clássico, uma gripe, ou uma sinusite, uma otite, aí você pode usar o ibuprofeno sem problemas. E um lembrete, a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda alternar entre antitérmicos, porque você pode juntar efeitos colaterais de 2 ou 3 deles, então é melhor usar o mesmo sempre. Use um que te dê segurança e que você esteja acostumado a usar. Lembra, gente, não precisa correr para emergência na primeira febre e hidrata muito essa criança. Esses são os 2 grandes segredos de uma criança com febre. E muito carinho também, porque ela vai estar precisando de consolo, de alívio, e nada melhor do que um colinho da mamãe e do papai para isso.